Investir sempre foi um tabu para a população brasileira em geral. A ideia que a maioria das pessoas tem sobre investimento é que é algo extremamente arriscado. E bom, isso tá até certo em partes, porque muitos encaram investimento como uma aposta, pensando em aplicar dinheiro em uma determinada ação, por exemplo, apenas torcendo para que ela suba, sem estudar sobre a empresa e sem nem saber o que está fazendo. E esse é um erro gigante para quem quer começar a investir em renda variável, por exemplo. Então, o primeiro passo para quem quer começar a investir, obviamente, é saber o que está fazendo, estudar sobre. Isso parece algo bem óbvio, mas a maioria não vai atrás de entender sobre cada tipo de investimento. Mesmo começando dali pela renda fixa, que possui investimentos mais conservadores, mais seguros. Por exemplo, investir em bancos que têm a cobertura do FGC ou também em investimentos do Tesouro Direto. Bom, você está no último episódio da nossa série Educação Financeira Ilustrada do canal Manual da Evolução. Se já curtiu a ideia do vídeo, deixe seu like e bora pro conteúdo. Como eu disse anteriormente, se você está iniciando nesse mundo dos investimentos, começar pela renda fixa é a melhor alternativa, pois tem um risco mais baixo, principalmente com a cobertura do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que assegura investimentos de até R$250 mil. Ou seja, se você investe em algum banco e tem valores investidos de até R$250 mil e esse banco chegar a falir, o FGC vai cobrir o prejuízo que você teria pela falência do banco. Bom, os títulos privados de renda fixa mais comuns são CDB, LCI e LCA. Todos eles são emitidos por bancos. No caso do CDB, nada mais é que a gente emprestar dinheiro para o banco e ele nos devolver com juros. Já o investimento em LCI é quando emprestamos dinheiro para o banco ou uma instituição financeira para financiar e desenvolver o setor imobiliário. E assim o banco também devolve nosso dinheiro com juros. Da mesma forma funciona o LCA. Porém, em vez de o dinheiro ir para o setor imobiliário, vai para o setor do agronegócio. E como ao investir em LCI e LCA estamos de certa forma ajudando a desenvolver esses setores da economia, o setor imobiliário e do agronegócio, não tem incidência de imposto de renda. Já o CDB tem imposto de renda retido na fonte. Ou seja, o rendimento que vai aparecer para você lá no banco é o valor líquido, já descontando o imposto de renda. Porém, isso não significa necessariamente que LCI e LCA compensa mais que o CDB. Essa análise é você quem vai fazer. Cada instituição tem produtos financeiros diferentes, com rentabilidades diferentes. Então, basta estudar para saber qual a melhor alternativa para você. Além disso, também vale analisar a liquidez do investimento. Se você, por exemplo, está fazendo uma reserva de emergência, é bom ter liquidez imediata ou diária. E outra coisa muito importante, para esses investimentos sempre veja se tem cobertura do FGC. Além disso, continuando em renda fixa, também existe o Tesouro Selic, que é considerado o investimento mais seguro do Brasil, que funciona basicamente da seguinte forma. A gente empresta dinheiro para o governo, para ele financiar obras públicas, por exemplo, e recebemos o dinheiro com juros. E esse investimento não tem FGC, porém é considerado muito seguro, pois para acabar o dinheiro do governo, o Brasil todo tem que ter quebrado antes. Mas todos esses investimentos de renda fixa que falei aqui de forma breve, estão atrelados de alguma forma à taxa de juros básica do Brasil, a taxa Selic. Aí você pode me perguntar, mas o investimento em CDB, LCI e LCA estão atrelados ao CDI. E tá certo, porém o CDI acompanha a taxa Selic, com apenas 0,10% de diferença. Ou seja, hoje, no momento que estou gravando esse vídeo, a taxa Selic está em 11,75% ao ano. E assim, o CDI está em 11,65%. Quase a mesma coisa, né? Ou seja, quando vemos escrito rende 100% do CDI, significa que está rendendo 11,65% ao ano. Lembrando que estou falando isso em janeiro de 2024. Mas é isso, a rentabilidade da renda fixa sempre vai estar atrelada de alguma forma à taxa Selic. Então, enquanto a taxa Selic está alta, os investimentos de renda fixa tendem a render mais, como é a situação econômica que estamos vivendo atualmente. Porém, em 2020, a taxa Selic já esteve em 2% ao ano. A economia sempre passa por ciclos. Bom, a verdade é que as pessoas sempre olham para o momento presente que estamos vivendo agora, pensando, a taxa Selic está alta, vou investir em renda fixa. Aí quando a Selic está baixa, como foi ocorrido em 2020, já vai direto para a renda variável, pensando que investir em renda variável é a melhor opção para o momento. Sempre indo nesse efeito manada, indo para onde o vento está soprando. E sendo sincero, temos que ter noção dos investimentos para não ficar nesse gira-gira de carteira. Porque senão imagina, você está investindo todo o seu dinheiro em renda fixa,
porque está rendendo acima de 10% ao ano. Aí, depois de alguns anos, a taxa Selic chega a 5%, por exemplo, fazendo com que você pense em tirar seu dinheiro da renda fixa e comece a investir em ações, porque a renda fixa está pagando pouco. Com aquele pensamento, tá todo mundo investindo em ações e elas só sobem. Por isso é sempre importante diversificar os investimentos. E o que eu quero dizer com tudo isso é que a economia sempre vai passar por ciclos. Haverão momentos de alta e também de baixa na taxa de juros. E principalmente para o investidor em ações, saber disso é essencial, porque quanto maior a rentabilidade, maior o risco.